Olá pessoal, meu nome é Douglas e a partir de agora eu vou continuar falando sobre esse assunto que começa com a expressão ai, porque mais uma vez eu tenho que falar que nas escrituras que nós conhecemos existem muitos textos que começam com essa expressão e eles começam com essa expressão porque isso que vai ser falado depois vai mostrar que haverá uma punição da parte de Deus para quem pratica alguma coisa errada, que não está certa, que não é aprovada por Deus em tempo algum, para ninguém, nem para você, nem para mim. E nós é que temos que tomar consciência disso, porque desde o dia em que nascemos até a idade em que temos agora, nós vivemos na face da terra e na face da terra existe iniquidade, existe pecado, existe impiedade. E isso deveria fazer com que nós pudéssemos, sim, repelir essas coisas em nossas vidas, não querer essas coisas em nossas vidas, não deixar que essas coisas pudessem nos envolver e nos enredar. Não poderíamos viver neste mundo sem fazer com que pudéssemos puxar essas coisas para as nossas vidas. Não podemos querer essas coisas, nós não podemos praticar deliberadamente a iniquidade, o pecado, a impiedade, como se fossem coisas boas, certas e aceitáveis para você e para mim. Não podemos agir assim. Esse é o procedimento errado. O procedimento certo é repelir essas coisas, para que possamos viver uma vida saudável, para que possamos viver nesse mundo, na face da terra, de forma sensata, justa e piedosa. Esse é o procedimento prudente do sábio, que quer agradar a Deus, que quer viver com Deus, sendo alguém que não se deixa levar por essas coisas. Porque tem muitas pessoas que estranham que nós não estamos concorrendo com elas ao mesmo excesso de devassidão pecaminosa, porque elas se deixaram envolver pelas iniquidades, pelos pecados, pelas impiedades. Elas puxam isso para si mesmas e acabam se afundando na ruína e perdição que essas coisas estão levando a humanidade a viver assim, totalmente fora daquele padrão de vida que todos deveriam ter de acordo com a vontade de Deus. Mas infelizmente, na humanidade, hoje, o que mais se vê é as pessoas atraindo, puxando para si iniquidades, puxando para si pecados, puxando para si impiedades, querendo mais. São pessoas que são insaciáveis nessas coisas, nas iniquidades, nos pecados, nas impiedades. Quanto mais elas puxam isso, mais elas querem. Estão agindo como se fossem sanguessugas. Quanto mais tem, mais querem. É assim que está a humanidade hoje por causa disso. E as consequências disso acontecem no mundo. Às vezes afetam a própria pessoa que puxou para si iniquidade, pecado, impiedade. E afetam outras pessoas também. E assim vai sucessivamente, crescendo, se agravando cada vez mais a situação que o mundo está hoje. Porque pessoas estão agindo de forma insensata, puxando para si a iniquidade, puxando para si o pecado, puxando para si a impiedade, que isso agrava a própria vida da pessoa. Porque todas essas coisas, a iniquidade, o pecado e a impiedade, enganam e destroem a própria pessoa, a própria humanidade inteira.
todas as pessoas que se deixaram cair nesse erro, nesse engano. Então, para essas pessoas, existe também um texto que começa com essa expressão ai. E eu vou ler esse texto aqui. É muito claro e simples, para que possamos nos conscientizar de que não podemos fazer isso em tempo algum. Então, esse texto está aqui no livro do profeta Isaías. E está escrito assim: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça, e o pecado como com tirantes de carro. Então, as pessoas que puxam para si a iniquidade com cordas de justiça, essas pessoas serão alvos desse ai, dessa punição severa, que vai acontecer da parte de Deus. Deus vai punir essas pessoas. Elas não vão puxar a iniquidade para si mesmas e isso vai ficar por isso mesmo. Tem pessoas que pensam assim, que podem puxar a iniquidade para si mesmas com cordas de injustiça e praticar essas iniquidades e vai ficar por isso mesmo. Tem pessoas que chegam ao ponto de dizer que Deus não faz caso disso, Ele não vê. Tem pessoas que dizem que Deus não vê isso aí. Alguns talvez acreditam que Deus vai passar a mão na cabeça, vai tolerar esse erro, vai ser complacente, vai ser conivente com essas práticas iníquas que eles puxam para si mesmas com cordas de injustiça. Como se Deus fosse alguém que iria participar disso, dessa sujeira, dessa coisa nojenta que muitas pessoas fazem de forma deliberada, de propósito, intencionalmente, sabem o que estão fazendo, porque são pessoas que ainda, eu acho que são pessoas conscientes do que estão fazendo, pessoas que têm discernimento, pessoas que têm faculdades mentais exercitadas para discernir o bem e o mal, a iniquidade, o pecado, a impiedade. Eu acho que as pessoas conseguem discernir essas coisas, mas elas puxam isso para si mesmas. E esse é o erro delas. Por isso, elas são dignas desse ai, que é contra elas mesmas. Porque está escrito aqui: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça. Sim, é assim que eles puxam, com cordas de injustiça. Por meio de algo injusto, eles puxam a iniquidade para si mesmos. Isso vai beneficiar eles de alguma forma? Não, pelo contrário, vai prejudicar, vai estragar, vai matar, vai enganar, vai iludir. Só vai trazer mais consequências para a vida dessas pessoas. Elas vivem assim. Isso não é o procedimento correto de um ser humano consciente, de um ser humano prudente, de um ser humano que é sábio. Não é o procedimento prudente. Então, é hora de fazer, é hora de praticar o procedimento correto, aprovado, perfeito, que vai te deixar, que vai trazer para você uma consciência pura, uma santidade, uma separação da iniquidade, do pecado e da impiedade. É isso que tem que acontecer com as pessoas. As pessoas têm que se conscientizar disso. Porque é isso que é necessário. Porque se as pessoas continuarem a puxar para si mesmas a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como tirante de carro, elas vão continuar sofrendo as consequências e ainda vão receber no final a punição severa e justa da parte de Deus. Por isso que está escrito aqui: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como com tirantes de carro. Então, pessoal, esse texto aqui, que começa com essa expressão ai, é para ver se as pessoas hoje se despertam, acordam. Elas têm que cair em si, cair na real.
e entender que isso é algo mal para elas mesmas. Vai fazer mal para elas mesmas se elas continuarem agindo assim. Hoje são bilhões e bilhões de pessoas que fazem isso diariamente, aí, todos os dias. Estão puxando para si mesmas a iniquidade com cordas de injustiça. E estão puxando para si mesmas o pecado, como com tirantes de carro. É assim que a humanidade vive e caminha hoje. Infelizmente, chegou a esse ponto. Então, eu espero que alguém, pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa, ainda tenha uma sobriedade, possa retornar à sensatez e ver com seus próprios olhos e perceber que essas coisas são ruins, são nocivas, são prejudiciais para a sua vida. Vai tornar a sua vida doente, vai tornar a sua vida fraca. A sua vida vai ter várias e graves consequências do erro de puxar para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como com tirantes de carro. Você vai querer continuar fazendo isso dia após dia? Quanto mais você fizer isso, mais más consequências irão acontecer na sua vida. E a pior delas é a punição severa de Deus segundo as suas obras. Essas obras são malignas. Essas obras não servem para ninguém. Só servem para destruir a vida das pessoas. Essa é a realidade. Estou aqui tentando te situar nessa realidade, para que você entenda o perigo grave que você, que está puxando para si mesmo a iniquidade com cordas de injustiça, possa não querer mais isso para a sua vida. E você também não pode querer continuar puxando para si mesmo o pecado como tirante de carro. Isso é um erro. É hora de você dar um giro de 180 graus e mudar essa situação. Você tem que colocar um ponto final nessa situação. Definitivo. Você tem que cortar esse mal pela raiz, de forma definitiva. E não ficar fazendo com que ele possa crescer e se agravar ainda mais na sua vida. É hora de se purificar desse erro. É hora de se purificar desse erro. Você pode se purificar desse erro, sim. Deus está te dando essa oportunidade de você fazer isso hoje. Eu espero que você entenda isso e comece a se purificar desse erro para sempre, para que assim você possa viver uma vida saudável, longe dessas práticas erradas que não te edificam em nada, que só te escravizam, que só te prejudicam. Essa é a verdade, da qual você tem que fugir. Você tem que fugir desse erro. Então eu espero que você entenda isso hoje. Porque se você continuar puxando para si mesmo a iniquidade com corda de injustiça, como muitos estão fazendo hoje, vai sofrer as consequências. E se você continuar a puxar o pecado para si mesmo, como tirante de carro, você vai sofrer também as consequências. Naquele dia do juízo, você será julgado segundo as suas obras e será punido de acordo com as obras que você fez com suas próprias mãos. Porque para puxar isso, você tem que usar as suas mãos. E muitos estão usando a sua mão para puxar a iniquidade para si com cordas de injustiça. Esse é o perigo grave que as pessoas talvez não se deram conta, não perceberam, não caíram em si na real ainda, porque estão com uma cegueira de entendimento tão grande, causada pela própria iniquidade, pelo próprio pecado que cegou o entendimento de muitas pessoas, fazendo elas se tornarem escravas, porque foram vencidas pelas iniquidades, pelos pecados, pelas impiedades, e se tornaram escravas dos vencedores. Se tornaram escravas dos vencedores. Estão escravizados por aqueles que as venceu. Quem venceu as pessoas é a iniquidade, o pecado e as impiedades. Infelizmente, muitos estão nessa condição hoje. Mas elas podem parar com isso. Ainda há tempo.
de retornar à sensatez e se livrar desses laços do diabo. Isso são laços do diabo que cercam a pessoa, amarram a pessoa e deixam ela totalmente vulnerável a essas coisas que afetam a vida dela. Então, essa é a mensagem de hoje, séria, importante, no qual eu estou incentivando, encorajando, estimulando vocês a não mais puxarem para si mesmos a iniquidade com corda de injustiça e não mais puxarem para si mesmos o pecado como tirantes de carro, sem parar com isso. É hora de você entender isso de uma vez por todas, porque é simples demais. Se você não quiser que essa punição recaia sobre você naquele dia, você pode se arrepender sinceramente disso hoje. Se purificar desse erro hoje, para assim prosseguir vivendo uma vida íntegra, reta, perfeita, tanto diante de Deus como diante dos homens, uma vida exemplar, uma vida que não te leve a concorrer com pessoas ao mesmo excesso de devassação pecaminosa que elas vivem. É hora de você entender isso. Eu espero que isso que eu falei aqui possa te ajudar a entender, possa te ajudar a fazer a escolha certa. E a escolha certa é essa: deixar essas práticas e começar a viver em conformidade com a vontade de Deus. Viver em santidade para com Cristo Jesus. Viver com o Espírito da verdade em sua vida, para que Ele possa te guiar a toda a verdade. Espero que isso aconteça em sua vida. Espero mesmo, em nome do Senhor Jesus. Amém.